Olá, olá. Nessa aula rápida, eu vou explicar um pouquinho mais sobre como que a gente pode estar utilizando o social selling para melhorar o nosso volume de vendas através de algumas boas práticas no Instagram e incorporando isso dentro de um funil dedicado. Então, vamos lá para minha tela e bora para o conteúdo. Então, pessoal, falando sobre o social selling, o que que é? São basicamente algumas boas práticas que a gente pode aplicar dentro da nossa estrutura comercial para conseguir construir relacionamento e gerar vendas, com conversas, principalmente na DM do Instagram. O nosso objetivo aqui é gerar conexão e reciprocidade com essas pessoas para que a gente consiga transformar engajamentos, seguidores, em oportunidades de venda. Então, atualmente, o comportamento do consumidor tem se moldado de forma um pouco aversiva, inclusive a chamadas na rede social para tomar uma ação de conversão comercial direta muito objetiva, como mandar uma mensagem ou preencher um formulário de cadastro. E aí, por isso, muitas pessoas preferem antes seguir, né, o determinado negócio, o expert, o que for, para acompanhar o conteúdo em algum momento daí, de fato, se tornar cliente. E a gente aplicando o social selling, a gente basicamente consegue estreitar esse processo de venda. Então, trabalhando em campanhas de tráfego com foco em crescimento de audiência e engajamento, a gente vai ter ganho em duas frentes. Então, a primeira é que a gente vai ter uma base de pessoas maior para que são ali potenciais clientes que podem vir ali a comprar no médio a longo prazo, mas também aplicando essas estratégias de social selling, a gente tem um potencial muito forte de converter essas pessoas de forma rápida. E vamos lá, vamos ver quais que são então os nossos princípios fundamentais. Então, o primeiro é que a venda começa na atenção. É impossível a gente vender algo para alguém que não escuta. Então, para que o social selling funcione, a gente vai sim utilizar anúncios para trazer novas pessoas para o perfil, mas nós precisamos que o expert esteja produzindo conteúdo de forma ativa. Então, postando ali materiais de valor no feed, usando os stories ativamente para que a gente consiga ter engajamento, e é esse tipo de engajamento que vai dar abertura para a gente entrar em contato com as pessoas. O conteúdo, ele precisa realmente entregar valor. Quando a gente leva algo que de fato agregue algo para a pessoa, a gente vai automaticamente gerar ali um gatilho mental de reciprocidade. Então, na rede social, basicamente as pessoas elas vão entrar ou para aprender alguma coisa, algo que agregue a elas, ou então para se divertir. Nós, como estrategistas e dentro desse contexto de vendas dentro do digital, vamos, obviamente, priorizar conteúdos aí que sejam informativos, que levem a pessoa do ponto A até o ponto B, informem ela sobre alguma coisa, exponham, às vezes, alguma dor que ela não, que ela mesma nem saiba que tem, para que a gente consiga, então, entregar valor e gerar reciprocidade com essas pessoas, tá? Isso também aí fica a atribuição do expert. E, por último, engajamento ativo. Então, a gente precisa ter eh, várias frentes funcionando para que isso funcione. Então, além do tráfego rodando para trazer novos seguidores, a gente precisa ter uma boa frequência de postagens, precisa ter ali uma boa frequência de stories, porque ainda assim, assim como, na verdade, qualquer funil de vendas, qualquer processo de vendas, é a minoria das pessoas que de fato vai converter no curto prazo. Aqui, em especial, né? É muito mais barato, por exemplo, a gente conseguir um seguidor novo do que um lead qualificado, já que tenha passado por um formulário, por exemplo. Então, o volume vai ser muito grande, mas, obviamente, a pessoa que está seguindo, não necessariamente ela já está no momento de compra. Muitas delas estão, e, obviamente, a gente vai buscar essas pessoas com esse processo. Mas, ainda assim, a gente precisa gerar volume e, obviamente, precisa ter volume de produção de conteúdo, de stories e também, né, a manutenção frequente ali das campanhas de tráfego. Falando sobre a parte do conteúdo, então já mencionei, inclusive no tópico anterior, ele vai ter essa função de gerar a brecha para que a gente comece o diálogo. Então,
todos os eventos de engajamento, eles são uma oportunidade da gente entrar em contato. E aí, o foco do conteúdo que a gente vai utilizar, ele precisa ser em despertar esses pontos de contato através de materiais que despertem curiosidade e interação. Então, falando sobre os eventos de engajamento dentro da plataforma, e aqui é uma coisa bem importante, tá? Aqui, eles inclusive estão na ordem dos mais nobres para os mais não importantes, né, para os menos importantes, vamos falar assim. Então, para todo mundo que responder a uma caixinha de perguntas ou tiver uma dúvida diretamente no direct, essa pessoa ela já está muito próxima, né, de interagir diretamente contigo para se tornar um lead comprador. Então, aqui é um evento extremamente nobre, a gente tem que priorizar isso. Respostas no direct usuais, comentários nas postagens, levantadas de mão nos stories, que é basicamente ali a gente postar um stories falando sobre algum determinado ponto e colocar ali um adesivo, né? Então, por exemplo, se você quer entender mais, se você quer receber um e-book gratuito sobre isso, etc., tecla aqui nesse sticker, né? Com o próprio recurso que a gente tem dentro dos stories do Instagram, e isso também é um ponto de contato. Novos seguidores, que são ali a galera que vai chegar principalmente pelo tráfego, e curtidas. Então, reparem que aqui a gente tem os mais importantes e aqui os menos importantes, né? E isso, obviamente, diz respeito ao engajamento da pessoa. Alguém que curte não vai estar tão inclinado a, por exemplo, agendar uma consultoria gratuita em comparação a alguém que interagiu ali com uma caixinha de perguntas ou teve uma dúvida e mandou diretamente no direct. Então, daqui para cá é a nossa prioridade de eventos em relação à importância. Porém, o volume de pessoas aqui é muito menor em relação ao volume daqui. Por aqui ser um evento mais fácil de conseguir, aí sim é o inverso. Então a gente tem muito mais pessoas chegando aqui embaixo do que aqui em cima. Então aqui a gente vai gerar volume e aqui a gente vai ter menos volume, né? Mas com contatos ali, com interações melhor qualificadas. Mas a gente vai abordar todas. Chegando aí num um cenário em que a gente precise, por exemplo, otimizar o nosso tempo, né? Talvez da equipe comercial não está vencendo ali atender a toda a demanda. Primeiro, a gente iria então atender essas pessoas aqui de cima e aí descendo aí conforme aí a ordem de importância até chegar aqui embaixo, tá? Curtidas vão ter muitas aí, né? Muito mais que seguidores, inclusive. Então, é até situacional o momento em que a gente, de fato, aborda aí os curtidores. Geralmente a gente para aqui, chamando ali, felicitando novos seguidores. Mas, dependendo do contexto ali, a gente também pode estar indo atrás dessas pessoas. Da parte dos anúncios, eles vão ter, então, a principal função de ampliar a nossa base e trazer novos seguidores. Então, o anúncio sozinho, ele não vai funcionar tão bem para a estratégia de social selling, porque, assim, ele vai trazer seguidores, né, a gente vai abordar esses seguidores, como a gente viu aqui na parte dos eventos de engajamento, porém, a minoria dessas pessoas vai, de fato, já progredir em todo o fluxo a ponto de agendar uma consultoria gratuita, por exemplo. Então, ele vai funcionar para trazer essas pessoas, mas o anúncio sozinho não funciona. A gente tem que ter ali a produção de conteúdo dentro dos nossos canais no Instagram. Então, nos stories, no feed, nos reels, tá? A gente precisa ter isso acontecendo. E agora, então, acho que vamos falar da parte mais importante, que é a aplicação do social selling na DM. Então, como que a gente pode fazer para converter essas pessoas de seguidores em, de fato, oportunidades, né? Converter as pessoas em oportunidades de vendas. Opa, só um segundinho que inclusive travou aqui, deixa eu recarregar. Então, vamos lá. O nosso processo, ele vai começar com o início da conversa, obviamente, e vai ficar dividido nesses 4 estágios. Então, no começo, aqui a gente vai conversar com a pessoa, fazer um breve diagnóstico, entregar valor e aí sim fazer um convite para a solução completa. Deixa eu recarregar aqui que ele ainda deu um probleminha.
Pronto. Então, para a gente começar a conversa, a gente vai olhar, principalmente ali quando o perfil da pessoa for aberto, para conseguir ter um ponto de ancoragem. Então, a gente pode olhar o feed, os destaques e fazer um comentário personalizado. Então, oi, fulano, tudo bem? Vi que você começou aqui a me seguir e também reparei que tem um post aqui falando sobre captação de clientes, e está muito bacana a forma como você explicou o processo. Já faz tempo que você faz isso, justamente para que a gente consiga criar essa conexão, tá? Fazer social selling, inclusive, isso é um erro que eu vejo ali muitas pessoas cometendo, não é um processo fácil, então não consiste em a gente ter ali uma mensagem de copia e cola e sair mandando para todo mundo, porque isso não vai gerar conexão, não vai gerar reciprocidade, que é o objetivo desse trabalho, vai ser realmente ali um copia e cola, basicamente um disparo frio, que poderia muito bem ser feito ali por uma IA, por um outro tipo de sistema, e não vai agregar o valor que a gente precisa. Então, o SDR ou o social seller vai entrar no perfil dessa pessoa, ver, criar esse ponto de ancoragem, sem empurrar o produto já nessa primeira mensagem. Aqui a gente está querendo iniciar a conversa de forma natural, tá? Então, gerando um ponto de conexão. Depois, a gente vai então para o diagnóstico, usando o engajamento da pessoa como base para desenvolver a conversa com ela, a gente vai então fazer uma pergunta. Então, por exemplo, se eu postei um material ali falando sobre vendas, considerando o meu perfil, o meu contexto, e eu obtive ali uma curtida, um comentário, o ponto que eu vou abordar com essa pessoa justamente ali para entender melhor o problema dela, vai estar relacionado com o engajamento dela com o meu post. Então, percebi que você comentou sobre a dificuldade em fechar orçamentos. Como é o seu processo de vendas atualmente, né? E aí, a gente sempre vai finalizar as mensagens com uma pergunta. Isso vai manter o nosso diálogo ativo e demonstrar interesse da nossa parte. Nunca finaliza sem ter ali uma incitação para que a pessoa dê uma devolutiva para nós. Então, a gente vai sempre fazer aqui um output, um input para receber o output, né? Aqui, a gente vai entrar na fase 3, que é da entrega de valor, que é onde a gente vai se posicionar como autoridade e gerar empatia realmente ali para aquela pessoa que está ali do outro lado, para ela se sentir ouvida. Aqui, basicamente, a gente vai dar uma mini consultoria a respeito da nossa solução pelo direct. Então, lembre que o foco realmente é entregar valor. Então, a gente tem que pensar em qual que é a transformação que o nosso serviço, que o nosso produto oferece, e aí, se for o expert respondendo diretamente, a gente já vai entrar nessa parte, e se for o SDR, precisa ter ali um estudo prévio, uma análise prévia sobre como que funciona, como que funciona a solução, no que consiste, para que a gente consiga fazer ali um breve aconselhamento nessa etapa. Então, a nossa comunicação, ela precisa ser o espelho da solução nessa etapa. Então, um exemplo, o que a gente faz aqui é justamente ajudar a estruturar esse processo para que você não dependa só de indicações. Posso te mostrar como que funcionaria isso no seu caso? E aí, seguimos ali com a explicação. Tá? Esse aqui é um exemplo bem breve para ele ficar comportado aqui dentro dessa aula, que ela é algo mais direto ao ponto, mas aqui é realmente legal a gente desenvolver melhor uma conversa com a pessoa. Entender, então, qual que é a dor dela através do nosso diagnóstico, qual que é o problema que ela precisa resolver, e realmente ali agregar valor sobre como, né, mostrar para ela como que ela poderia resolver. Nessa etapa, inclusive, muitas pessoas já se interessam e perguntam: ah, que bacana, e como que funciona o teu processo de mentoria? Como que funciona, então, para eu comprar o teu produto, né? Você tem aí alguma forma de me ajudar? Então, muitas pessoas vão fazer isso já de forma proativa, tá? Então, aí, beleza, já era o que a gente queria, a gente progride ali para agendar uma consultoria gratuita com esse indivíduo para, de fato, ele converter a venda. Se isso não acontecer, a gente daí vai fazer um convite para a solução completa de forma complementar. Então, quando o vínculo com essa pessoa já estiver estabelecido, a gente vai fazer esse convite de forma natural, né? Então, outro exemplo, posso te mostrar em uma consultoria gratuita como aplicamos esse método na prática? Acho que faria total sentido para o seu momento. Aqui, ainda assim, né, apesar da gente estar querendo vender, veja que não estou fazendo um convite direto para a pessoa comprar, porque o objetivo é justamente a gente jogar ela ali para o Macau, fazer a venda e beleza.
tá com o processo concluído, tá? Se a pessoa não comprar, o que que vai acontecer? E aí que entra a parte legal do social selling. Mesmo que a gente não ganhe essa pessoa no curto prazo, ela ainda se tornou um seguidor que vai estar acompanhando aqui os nossos conteúdos, né? Por isso que a gente tem que produzir ali conteúdo de valor e ainda vai ser impactada de forma frequente com o nosso tráfego pago. E aí, se esse indivíduo interagir outras vezes na postagem, a gente reinicia o processo. Óbvio que você não vai fazer ali o ponto de ancoragem inicial, como se fosse o primeiro contato, mas realmente conversar com essa pessoa, ver para entregar valor a respeito da nova dúvida, do novo engajamento dela, para de novo ali a gente tentar marcar uma consultoria junto ao closer. E, gente, quais que são então os erros mais comuns dentro desse processo? Então, a primeira coisa que eu vejo acontecendo muito é abordar a pessoa oferecendo o serviço logo de cara. Então, assim, isso não é social selling. O social selling é justamente ele, a gente tentar gerar esses pontos aí de conexão, ter ali esses gatilhos de reciprocidade ativados para conseguir agregar valor à pessoa e vender. Então, se a gente conseguir, se a gente for fazer, por exemplo, ali uma mensagem de copia e cola para tentar vender já direto, sem maiores explicações, não vai dar certo. Então, a gente tem que ser ali a gente tem que realmente entender o que está acontecendo com aquela pessoa, fazer algo individualizado para gerar conexão com ela, estabelecer um vínculo e só lá no final desse diálogo a gente de fato faz a abordagem para que ela agende aí a nossa consultoria gratuita nesse exemplo. Copiar e colar respostas genéricas, né? Diz respeito, inclusive, a esse erro inicial. Não dá certo, não vai funcionar, né? Isso é fácil fazer. Lembra, social selling não é que é difícil, mas é trabalhoso. Você tem que fazer algo personalizado para que você consiga de fato despertar interesse daquela pessoa. Se a gente mandar algo ali que seja copia e cola, que é algo que ela bate o olho e pensa, esse cara aí fez com uma IA, é um sistema, a gente vai ser ignorado. Então, não adianta, tá? Ignorar os sinais de interesse, que são aqueles eventos que eu mandei lá atrás, então desde da resposta na caixinha de perguntas até a curtida. Isso aí são todos pontos de interesse. Se a pessoa começou a seguir, é porque algo a agregar, algo de interesse em relação ao que a gente tem no nosso perfil, despertou a atenção dela. Se ela curtiu, mesma coisa, é o sinal mais claro de que ela gostou do teu perfil. E aí, né, gostou do teu conteúdo. E aí, os outros pontos também seguem nessa mesma linha. Então, a gente não pode ignorar, né? Social selling, né, lembrem disso. Caiu na rede, é peixe, né? Isso é algo que eu sempre falo, inclusive, com os meus clientes. Tudo que a gente está fazendo aqui envolve uma captação paga. As pessoas que estão chegando no perfil, a grande maioria delas ali estão vindo através de um anúncio, então a gente já está pagando para ter essa pessoa ali. Então, a pessoa está ali no fluxo, bora ir atrás deles ali para a gente fomentar a conversão. E nunca a gente pode finalizar essas conversas de forma aberta, né, de forma passiva. A gente sempre tem que ser ativo aqui para conseguir instigar uma resposta da pessoa e, de fato, ali manter o diálogo acontecendo. Então, sempre finalizar aí com perguntas, principalmente, aí, e preferencialmente ele perguntas ali que instiguem a pessoa, que realmente demonstrem interesse sobre o que ela faz, como que ela trabalha, qual que é o problema que ela tem, ou algo aí que instigue curiosidade, né? Como, por exemplo, olha, fulano, eu tenho aí uma solução que eu acho que se encaixaria como uma luva para você. Posso te explicar mais? Isso instiga a curiosidade. Então a gente sempre vai seguir nessa mesma linha. E para a gente finalizar, vamos falar um pouco então sobre as responsabilidades. Então, quando a gente pensa num processo comercial estruturado já com uma equipe tendo o expert, um SDR e um closer, a gente tem já uma estrutura mais robusta. Se for só o expert, não tiver aí alguém para fazer a parte do SDR barra social selling, o expert vai fazer tudo, tá? Mas vamos pensar então aqui num fluxo em que isso está dividido. Então, o expert, ele vai ter a função de alimentar o feed com conteúdos orgânicos, tendo um CTA para engajar, né? Então, por exemplo, se você quiser, né, faz ali uma postagem, um vídeo, um stories, coloca ali o adesivinho da levantada de mão, ou então faz ali uma postagem em carrossel agregando valor e fala assim, quer receber ali um plano de diagnóstico personalizado, comenta tal coisa. Se você também tem tal problema, comenta aqui embaixo para que eu consiga saber esse tipo de CTA. Então, o expert ele sempre vai ter que fazer a chamada para ação para levar ao engajamento, tá? Sempre tenho isso em mente.
Postar stories diretamente, caixinha de perguntas e levantada de mão. Isso vai basicamente dar substrato para que a gente consiga trabalhar no social selling. Então, caixinha de pergunta aqui é um evento nobre, inclusive. As pessoas que interagem aqui, elas têm bastante interesse, então elas têm mais chance de se tornar clientes. Fazer ali as levantadas de mão também é importante, gera resultado e gera volume, principalmente. E pensando agora na SDR/social seller. Então, essa pessoa aqui vai ter a responsabilidade de abordar todas as pessoas em ordem de prioridade por evento de engajamento. Então, diferente de um lead que chega de forma é, involuntária, não sei se involuntária é a palavra certa, mas a gente ah, recebe o contato da pessoa, né? Então, nesses casos, é sempre o mais legal a gente responder o mais rápido possível. No social selling, a gente não tem leads diretamente, a gente tem pessoas que engajam e elas têm potencial de se tornarem clientes. Então, a gente não tem tanta urgência assim de responder essas pessoas rápido, mas, obviamente, quanto mais tempo a gente demorar, menor vai ser o grau de interesse ali desse indivíduo. Então, dependendo da demanda que a gente tem ali dentro dos eventos, a gente vai priorizar aqueles que estão no topo, que eu mostrei aqui em cima, né? E isso, inclusive, vai estar no playbook, que eu. Onde é que estava mesmo? Aqui. Vai estar, inclusive, no playbook, que eu vou estar compartilhando depois, tá? Então, sempre priorizar esses aqui do topo e, por último, os que estão aqui embaixo, dependendo da demanda. E aí, obviamente, agendar esses leads para reunião com o closer. Então, assim, ó, social selling não tem segredo, é isso, é simples, tá? Não é difícil, mas é trabalhoso e aplicando a gente consegue realmente ter excelentes resultados. Então, falando como alguém que está diariamente acompanhando funis e trabalhando com tráfego, captação e fluxos comerciais, esse funil envolvendo social selling, ele tem, em muitos casos, trazido resultados melhores, inclusive, do que alguns aí de captação direta para formulário. Então, a gente sabe que o comportamento do consumidor está toda hora se transformando e a aceitação por esse tipo de abordagem tem sido maior nos dias de hoje, tá? Então, por isso que a gente não pode desperdiçar essas oportunidades é, dentro do nosso Instagram, quando a gente está trabalhando já com essas campanhas de base, produzindo conteúdo, a gente tem que realmente ir atrás dessas pessoas para converter esses seguidores, esses engajadores em potenciais clientes que vão estar entrando dentro da nossa base, tá bom? Espero que isso tenha agregado e, tendo dúvidas, fico à disposição para que vocês me acionem, beleza?